onde o tema da aula vai ser as colisões mecânicas. A gente vai conversar especificamente sobre as colisões. Você já teve uma aula presencial e uma pré-aula, onde a gente deu início a essa ideia de colisões. Na verdade, a gente falou sobre quantidade de movimento, sobre impulso, e aí falamos sobre a conservação da quantidade de movimento, onde uma das maiores aplicações da conservação da quantidade de movimento encontra-se nas colisões e explosões. Então a gente resolveu até alguns exercícios em sala de aula e estamos resolvendo no pátio com você. Resolvemos no pátio com você. Mas a gente vai dar uma focada agora só nas colisões. A gente vai mostrar para vocês quais são as colisões que você precisa saber para a sua prova. Tá? Na verdade, a gente só vai trabalhar com as colisões frontais e vai fazer uma divisão das mesmas. Vamos lá. Deixa eu ficar em pé aqui que fica melhor para a gente explicar. Tá certo? Vamos lá. Bom, a gente vai trabalhar especificamente com as colisões frontais. Tá bom? E aí, nas colisões mecânicas frontais, em todas elas, você tem que focar que a principal característica em todas elas, tá? Deixa eu colocar aqui, principal característica, é que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão será igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. É importante você entender que quando eu coloco aqui que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, não é a quantidade individual dos participantes da colisão, é a do sistema. Imaginando que esse cara aqui fosse o corpo A e esse aqui fosse o corpo B, eu tenho que pegar as quantidades de movimento de A e de B antes da colisão. Tudo isso é vetor, né? É bom frisar. E dizer que é igual ao somatório das quantidades de movimento de A e de B após a colisão. Veja que o que está sendo mantido é o somatório das quantidades de movimento. Individualmente, a quantidade de movimento de A antes não precisa ser igual à quantidade de movimento de A depois. Mas quando eu somar A e B antes, tem que dar igual a A e B depois, tá? Então isso aqui vale para todos os casos de colisões. As colisões que nós vamos trabalhar são as chamadas colisões mecânicas frontais. Onde para a gente, na verdade, quem está colidindo aqui são os centros de massa dos corpos. Então não importam as dimensões do corpo. A gente está considerando que apesar de serem corpos, para a gente é como se quem estivesse colidindo fossem centros de massa, tá certo? São centros de massa que estão colidindo um com o outro, tá bom? E que colisões são essas? Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro com a colisão perfeitamente elástica, ou simplesmente colisão elástica. Então, colisão elástica também chamada de perfeitamente elástica. Na colisão elástica, os corpos após a colisão, os corpos ficam separados após a colisão. Então, essa é a primeira característica das colisões perfeitamente elásticas. Segunda característica: a energia mecânica do sistema, na verdade é energia cinética, né? Que a gente está trabalhando aqui com energia cinética. A energia mecânica do sistema permanece constante.
além da quantidade de movimento ser conservada. Então, a energia mecânica do sistema permanece constante. Tá certo? Repito, é do sistema. Individualmente, os corpos podem mudar, podem transitar a energia cinética, um aumentar ou diminuir, mas o somatório tem que ser o mesmo. E uma coisa interessante que existe na colisão elástica é o que nós chamamos de troca de velocidade. Troca de velocidade quando as massas forem iguais. Trocas de velocidade quando as massas forem iguais. Então, por exemplo, imagine esses dois corpos aqui, tá? Os dois corpinhos aqui. Eles têm massas iguais, esses dois aqui. Esses dois corpos têm massas iguais, tá? Imagine que eles vão colidir de maneira perfeitamente elástica, ou simplesmente chamada de elástica. Se esse cara estiver parado, eles têm massas iguais. E esse aqui vier com 10 metros por segundo, esse aqui vem, bate no outro, o que estava parado sai com 10 metros por segundo, por exemplo, e o azul que estava com 10 metros por segundo fica parado. Isso é uma caracterização de uma colisão perfeitamente elástica. Então ele vem, bate, para e o outro sai com a velocidade dele. Sério, isso só funciona quando um está parado? Não. Eles podem fazer assim. De um em direção ao outro, por exemplo. Esse vem com 5 metros por segundo e esse com 2, por exemplo. Então, depois da colisão, se ela for perfeitamente elástica, após a colisão, o que vinha com 5 sai com 2 e o que vinha com 2 sai com 5. Então, eles fazem isso. Mas eles trocam de velocidade. Agora, isso só ocorre quando a colisão for perfeitamente elástica e as massas forem iguais. É o que ocorre com aquele pêndulo de Newton. Vem uma bolinha, tá? Pêndulo de Newton. Vem uma bolinha aqui assim, ó. Vem uma bolinha, tem um pêndulozinho de Newton. Aí tem às vezes uma, quatro bolinhas. Aí eu pego aqui uma bolinha e solto. Se a colisão dessa bolinha com essa, elas tiverem massas iguais e os centros de massa estiverem alinhados, se a colisão dessa bolinha aqui com essa for perfeitamente elástica, ela vai bater aqui, essa bolinha vai sair com a velocidade que essa chegou. Sendo que ela vai bater na outra, que vai bater na outra, que vai bater na outra, ele só levanta essa daqui. Então só uma bolinha sai. Então só essa aqui sai. Se em vez de uma tivesse descendo duas bolinhas, na hora que colidisse, ele iria bater, iria subir duas bolinhas, porque chegaram duas e saem duas bolinhas. De maneira que a quantidade de movimento precisa ser conservada. É só você pensar na conservação da quantidade de movimento. Tá? Mas isso ocorre na colisão perfeitamente elástica. Tá? Essa troca de velocidade ocorre na colisão perfeitamente elástica. Beleza. Outro tipo de colisão. Colisão parcialmente elástica. Parcialmente elástica. Características. Primeira característica. Além da conservação da quantidade de movimento, os corpos ficam separados após a colisão. Então, César, eles ficam separados após a colisão e a quantidade de movimento é conservada. O que vai diferenciar o parcialmente elástico do perfeitamente elástico é que aqui não há conservação de energia.
Então, o que vai diferenciar a parcialmente elástica da perfeitamente elástica é que não há conservação de energia mecânica do sistema. Tá? Então, veja que visualmente não é fácil de você distinguir uma da outra. Você vai ter que ir para a matemática mesmo, não é uma coisa simples. E aí vem a chamada colisão inelástica, que foi a que mais a gente trabalhou semana passada, nas aulas presenciais, na aula presencial e na pré-aula. Tá? A colisão inelástica, os corpos ficam grudados, juntos, após a colisão. Então, eles ficam juntos após a colisão, eles ficam grudados após a colisão. E também não há conservação da energia mecânica. Tá, não há conservação da energia mecânica. Mas esse é muito fácil de nós detectarmos visualmente, porque eles ficam juntos após a colisão. É o único caso em que eles ficam juntos. Então, se é o único caso em que eles ficam juntos, você consegue de cara dizer que a colisão foi inelástica. Alguns livros, às vezes, ainda colocam perfeitamente inelástica, mas não haveria necessidade. Tranquilo? Beleza? Bom, depois dessas informações, a gente poderia partir para os exercícios já. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou também aproveitar o momento da nossa pré-aula aqui para a gente conversar sobre o que nós chamamos de coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição? Esse cara aqui, ele mede, matematicamente, né, ele é calculado pela velocidade relativa dos corpos depois da colisão sobre a velocidade relativa dos corpos antes da colisão. Ele é uma medida que consegue definir se uma colisão para a gente foi perfeitamente elástica ou foi parcialmente elástica, por exemplo. É mais um fator matemático. Esse cara assume esses valores aqui. Ó. Ele pode ser 0 quando a colisão for inelástica. Ele pode ser 1 quando a colisão for elástica. E ele pode ser um valor entre 0 e 1 quando a colisão for parcial. E aí eu me lembro muito bem de um professor que eu tive no ensino médio, que ele chamava isso daqui, ensino médio não, no ensino superior, que ele chamava esse coeficiente de restituição de elasticidade do choque. E foi quando esse professor falou isso para mim, que eu comecei a entender realmente o que era esse coeficiente de restituição. Porque para mim, até aquele instante, era mais um valor matemático, era um coeficiente, que servia para classificar as coisas, mas ele não fazia sentido para mim. Porra, calcular a velocidade relativa antes e depois vai dar a restituição, eu não conseguia internalizar isso daí. Eu acertava os cálculos, mas não conseguia internalizar. Esse nome elasticidade abriu para caramba na minha cabeça. Porque, vê bem, na colisão elástica, vê que ele assume o valor 1. Isso aqui para mim soou como uma elasticidade de 100%, esse 1. Não que seja um percentual isso daqui, mas soou como algo que envolvesse um certo percentual de elasticidade perfeita. Enquanto que esse aqui não é um inelástico, vê que a elasticidade dele vale 0. Tudo a ver, não? A elasticidade é 0. Por isso que ele é inelástico. E esse aqui soa como algo intermediário.
a elasticidade dele está entre 0 e 1. Por exemplo, na minha cabeça e na sua também vai ficar assim, que se esse E for 0,6, é como se ele tivesse uma elasticidade de 60%. Tá? Passou a ter mais sentido para mim. Deixou de ser a palavra restituição. Pô, restituição de quê? Tá, enfim, me ajudou muito esse conceito de elasticidade. Então, ó, se for 0,6, a elasticidade é de 60%, basicamente isso daí. Se for 0,9 é de 90%. Se for 0,99 é quase 100% elástico. Se for 1 é 100% elástico, que é exatamente, perfeitamente elástico. Então, passou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Você não vai encontrar literaturas que falem isso. Eles vão chamar de restituição, mas é bom você entender como se fosse uma elasticidade. Tem a ver com a elasticidade do choque. Mas a melhor forma de calcular esse coeficiente é assim. A melhor forma de calcular esse coeficiente é assim. César, o que é cada um desses termos? Bora lá. Faz de conta que os corpos que estão colidindo são B e A. Então, aqui é a velocidade de B menos a velocidade de A depois da colisão. E aqui é a velocidade de A menos a velocidade de B antes da colisão. César, eu posso mudar isso aqui? Pode. Se você colocar A e B aqui embaixo você bota B e A, não tem problema nenhum. B e A e B. 1 e 2, 2 e 1. 2 e 1, 1 e 2, não tem problema. Desde que você inverta, o que você colocar em cima e embaixo você muda. E não esquecer que em cima equivale, na parte superior, na parte do meu numerador, equivale a relativa depois da colisão e embaixo antes da colisão. Um é depois, o outro é antes da colisão. Beleza? Ainda sobre esse coeficiente de restrição, existe uma situação muito comum, que é de você abandonar um corpo de uma certa altura esse corpo colidir com o solo e subir até uma altura menor. Se você olhar direitinho, se ele subisse até a mesma altura, a restrição seria de 100%. Aí seria perfeitamente elástico. Se ele ficasse parado, a restrição seria 0. Tá? E perfeitamente inelástico. Como ele retornou uma parte, existe um coeficiente de restituição associado aqui. Então, nessa situação, o coeficiente de restituição você vai calcular assim. E não é misterioso encontrar isso daqui, esse gráfico. Esse gráfico aqui vem que na hora que essa bolinha chega, a velocidade dela é raiz de 2GH. E a velocidade com que ela sai, já que ela atingiu essa altura aqui, a velocidade dela aqui é raiz. É só você aplicar como série. Então aqui na chegada é raiz de 2GH e aqui também. Tá? Porque aqui ela chega com essa velocidade que ela pegou toda a potencial e transformou em cinética. E aqui ela pega toda a cinética e transforma em energia potencial relativa a essa altura. Então quando eu colocar esse valor sobre esse, eu vou cortar o 2G com 2G, vai ficar raiz de H minúsculo sobre o H maiúsculo. Então isso aqui serve para você encontrar o coeficiente de restituição de uma situação em que uma bolinha foi abandonada com velocidade inicial 0, tá? De uma certa altura e vai retornar e atingir uma altura máxima após a colisão com o solo. Então aqui você acha o coeficiente de restituição dessa colisão. Tranquilo? Beleza? De boa? Então vamos agora resolver alguns exercícios. Bora lá. Primeiro, duas bolas de gude
idênticas de massa m movimentam-se em sentidos opostos com velocidades de módulo v. Indiquem a opção que pode representar as velocidades das bolas imediatamente depois da colisão. V. Ele não citou de que colisão ele está tratando aí. Mas nas três colisões, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. E a quantidade de movimento antes, se você olhar para essa figurinha, você vai ver que a quantidade de movimento antes dá zero. Porque a bolinha vermelha tem quantidade de movimento m vezes v. E a bolinha azul tem quantidade de movimento menos m vezes v. Porque ela tem sentido oposto. Eu coloquei o negativo como sendo para a esquerda. Então, quando eu somar esse com esse aqui, a quantidade de movimento total dá zero. Repito, um é m vezes v, a outra é menos m vezes v. Então, a quantidade de movimento antes é zero. Se a quantidade de movimento antes da colisão é zero, a quantidade de movimento depois da colisão também tem que ser zero. Então, quando eu olho para a letra A, não é zero. Porque eu tenho o vermelho com a quantidade de movimento zero, porque está parado, mas a bolinha azul tem quantidade de movimento, que por sinal é m vezes 2v, ou 2mv. Não é. No segundo caso, eu tenho m vezes 2v para um lado e m vezes 2v para o outro lado. Eu já começo a ter uma quantidade de movimento zero após a colisão. Tranquilo? Mas se eu pegar a quantidade de movimento aí, se eu pegar a energia desse sistema, energia cinética desse sistema, ela aumentou. Ela nem permaneceu constante, nem perdeu. Ela aumentou a energia cinética desse sistema. Então, como é que a energia cinética desse sistema vai aumentar? Não é uma colisão, só se a colisão for super elástica. Aqui não é o caso, a gente não está trabalhando com isso. Choques super elásticos, é aquele que o coeficiente de restrição é maior depois. Então, não dá também. Tá? A quantidade de movimento ela permaneceu zero, ok, beleza. Mas houve um aumento de energia desse sistema após a colisão. Ou permanece constante ou diminui. Não dá. Porque se você pegar a energia cinética, fizer mv ao quadrado, não é mv ao quadrado, embaixo está m 2v ao quadrado. Não dá. Tá? Ou ela permanece constante ou ela diminui. Tá? C não permanece constante. D não permanece constante. O E, a quantidade de movimento depois da colisão continuou sendo zero. E não houve um aumento de energia cinética, houve uma redução, porque cada uma dessas velocidades diminuiu. Então não tem problema nenhum, é uma colisão parcialmente elástica. Tá? É uma colisão parcialmente elástica aí, sem estresse nenhum. Tranquilo? Onde a gente teve a colisão desses dois corpos, beleza? E houve uma redução de energia cinética e houve uma conservação da quantidade de movimento. Nenhum problema. Tranquilo? A letra B não pode, porque houve um aumento da energia do sistema. Então, gabarito letra E. Tranquilo? Próxima questão. A figura a seguir mostra dois pequenos veículos 1 e 2, de massas iguais, que estão prestes a colidir no ponto P, que é o ponto central do cruzamento de duas ruas perpendiculares entre si. Toda a região em torno do cruzamento é plana e horizontal. Imediatamente antes da colisão, as velocidades dos veículos têm as direções representadas na figura. Tendo o veículo 2 uma velocidade que é 1,5 vezes maior que a do veículo 1. Está na figura, né? Se você olhar, esse vetor está sendo representado por 2 quadradinhos e esse daqui por 3. Então esse vetor daqui é 1,5 vezes maior do que esse. Após a colisão, os veículos vão deslizar juntos pela pista molhada, setor ao longo do qual os veículos... Não, com base nessas informações, desculpa, pode-se afirmar que o setor ao longo do qual os veículos vão deslizar juntos é qual? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, quem
eles têm massas iguais. Entre esses dois aqui, que têm massas iguais, quem tem maior quantidade de movimento é o 2. Tá certo? O 2 tem maior quantidade de movimento que o 1. Então, o vetor quantidade de movimento do 2 é maior que o vetor quantidade de movimento do 1. Então, antes dessa colisão, a quantidade de movimento desse sistema era assim. Essa é a quantidade de movimento do 2. E essa é a quantidade do movimento de 1. Sabe por que você botou um maior e o outro menor? Porque um é maior e o outro é menor mesmo. Porque eles têm massas iguais, mas eles não têm velocidades iguais. Então a quantidade de movimento 2 é maior que a quantidade de movimento 1. Fazendo com que a quantidade de movimento antes da colisão seja assim. César, eu não vi diferença então entre certas curvas. Não tem muita diferença assim. Porque se essa aqui é a quantidade de movimento antes. Se a quantidade de movimento antes é assim, a quantidade de movimento depois também tem que ser assim. E se é assim, o setor é o setor 2. Tá? O setor 2 é... Deixa eu desenhar. Acho que se eu desenhar vai ficar melhor para vocês. Deixa eu fazer assim. Tive a ideia aqui, rapidinho. Porque com os quadradinhos fica melhor para vocês. Deixa eu desenhar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui uma quantidade de movimento, um vetorzinho para vocês. Aqui, rapidinho, tá? Vocês vão gostar do que eu vou fazer. Aqui assim. Esse aqui é a quantidade de movimento do 2. E a do 1 é assim. Tá vendo? Se os dois tivessem o mesmo tamanho, a resultante ia passar exatamente aqui nesse meio. Mas não é o caso. Então, quando eu for achar a resultante aqui, vai dar algo aqui assim, ó. Porque essa questão, velho, só dava para sair aqui assim mesmo no quadradinho. Eu tentei fazer ali, mas não ia ficar legal. Acho que agora vocês me entendem perfeitamente aqui assim. Aqui, ó. Tá vendo que está no setor 2? Tá vendo que fica exatamente no setor 2? Porque como a minha figura estava aqui, tu não ia perceber se era 2 ou era 1. Tá? Então bate exatamente no setor 2. Então ele ia ficar. Ele deu esse quadriculado já para que você desenhasse. Aí eu fiz o desenho, tentei ainda fazer aqui, mas não ia ficar legal. Então fazendo dessa maneira você consegue perceber exatamente que bate no setor 2. Então César, então quer dizer que se esse aqui fosse maior, César, ele ia mais para o setor 3. Se esse fosse maior, se fosse aqui e esse fosse o menor, você ia ver que a resultante ia dar mais no setor 3. Tá? Tranquilo? Então, gabarito do setor 2. Agora ficou legal. Beleza? Terceira questão. Considere a montagem experimental representada seguinte, que a esfera 1 tem massa 2m e as demais 2, 3, 4 e 5 tem massa m. Abandonando essa esfera 1 na posição indicada, ela desce, chegando ao ponto mais baixo de sua trajetória com velocidade v0. Supondo que todas as possíveis colisões sejam perfeitamente elásticas.
Podemos afirmar que após a interação, quais as esferas que vão sair aí? Vamos lá. Na hora que essa esferinha 1 chegou para colidir com o restante das esferas, a quantidade de movimento antes da colisão era, a massa era 2m vezes V0. Então, se a quantidade de movimento antes da colisão era 2m vezes V0, a quantidade de movimento depois tem que ser 2m vezes V0. Tá? Beleza? Mas lembrando que se as colisões são perfeitamente elásticas, não pode ter um aumento de energia desse sistema. Então, se eu for pegar a energia cinética desse sistema antes, vai ser 2m V0 ao quadrado sobre 2. Então, vai dar N. Então, colisão perfeitamente elástica é assim. É mantida a quantidade de movimento, mas também é mantida a energia cinética. Então, vamos às alternativas. Letra A, já derruba muita gente. Que a letra A, ele diz que a esfera 5 sai com velocidade 2v0. Vamos estudar essa letra A. Ó, se a esfera 5 saísse com velocidade 2v0 após a colisão, a quantidade de movimento depois seria n vezes 2v0. Lindo. Daria o 2mv0. Beleza. Mas a energia cinética depois ficaria como? Aqui é antes. Ficaria n, que multiplica 2v0. 2 ao quadrado, 4 por 2, 2. Olha só como é que ficaria a minha energia cinética. Ia ter um aumento de energia cinética. E não pode ter um aumento de energia cinética. Então não pode ser esse aqui. As esferas 2, 3, 4 e 5 saem com velocidade V0 sobre 2. Letra B. Vamos ver. Pela quantidade de movimento, ele está dizendo que vão sair 4 esferas com velocidade V0 sobre 2. Então ele está dizendo que a quantidade de movimento depois vai ser 4m, que multiplica V0 sobre 2. Beleza. 2mv0. Quantidade de movimento, ok. E a energia cinética? Vamos lá. Vai ficar 4m será que vai dar? Vamos lá. Vai ficar 4m, que multiplica V0 sobre 2 sobre 4, dividido por 2. Cortei, ficou m V02 sobre 2. Pode? Não pode, porque a energia cinética mudou. Tá certo? Então, ó, não dá também. A letra B. Vamos para a letra C. A letra C. A quantidade de movimento após a colisão está como? Bora lá. Ele diz que 4 e 5 saem com velocidade V0. Então, são dois corpinhos. Cada um tem massa m, só a esfera 1 tem massa 2m, com velocidade V0. Beleza, 2m V0, ó, coisa boa. Então a quantidade de movimento bateu. E a energia cinética? Vamos ver se bate. Vai ser 2m. Bate certinho, tá vendo? Então, gabarito, letra C. É óbvio que para alguns alunos já foram diretos para a letra C, porque permanece com a mesma massa e permanece com a mesma velocidade. Porque se a massa antes era 2m, sai duas esferas, fica 2m. E a velocidade, se antes era 0, depois 0, matou. Mas eu quis só testar as outras para que você veja como é que você pode, na hora, detectar se o item está errado ou não, que é pela energia. Tranquilo? Beleza, né? Então tá certo. 4. Um caminhão a 90 km por hora, entra, quase que não sai, colide com a traseira de um automóvel que viaja com movimento de mesmo sentido e velocidade de 54 km por hora. Então,
caminhão, 90 km por hora, colide na traseira de um outro carro, que está a 54 km por hora, no mesmo sentido, a massa do caminhão é o triplo da massa do automóvel, 3M e M. Imediatamente após a colisão, os veículos caminham juntos com que velocidade? Beleza. Quantidade de movimento antes da colisão, quantidade de movimento depois da colisão. Como eles estão no mesmo sentido, antes da colisão vai ser a massa do caminhão, vezes a sua velocidade, a massa do carro, vezes a sua velocidade, e depois a massa do caminhão mais a massa do carro vezes a velocidade, que eles vão sair 270m, 54m, 4m velhinha, 324 dividido por 4. 81 km por hora. Beleza? Vai dar 81 km por hora. A velocidade que eles vão sair após a colisão, essa é a nossa quarta questão. Tranquilo? E vamos para a nossa quinta questão. Existe o mesmo sentido, né? Orientação do automóvel com viagem de movimento no mesmo sentido. Ok, é isso mesmo. Quinta questão. Deixa-se cair de uma altura de 8 metros sobre uma superfície plana e horizontal uma bola que rebate e atinge uma altura de 12 metros. Com base nessa informação, pode-se afirmar que o coeficiente de restituição entre a bola e a superfície é. A gente falou sobre esse caso já, em que o coeficiente de restituição ele é calculado assim, raiz da altura final pela altura inicial, da menor altura pela maior altura. Tá certo? Então, o coeficiente de restituição vai ser 2 por 8, raiz de 1/4, 1 meio, 0,5, que por sinal essa colisão aqui é uma colisão parcialmente elástica. Colisão parcial de coeficiente de restituição 0,5. Ok, meus queridos? Beleza? Beijão no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.